Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nesta tarde nós aqui estudaremos mais uma porção da Palavra de Deus. Meus irmãos, a temática de hoje, nós vamos estudar sobre o tabernáculo e o homem. Nós já fizemos aí alguns estudos, você pode procurar na plataforma do YouTube, no canal da igreja, um estudo falando sobre o tabernáculo e o Evangelho de João. Qual é a relação que o Evangelho de João tem com o tabernáculo? Vimos também um outro estudo falando sobre o livro do Apocalipse e o tabernáculo. Qual que é a relação que o livro de Apocalipse tem com o tabernáculo? Hoje, então, nós veremos sobre o tabernáculo e o homem. Então, talvez, creio que seja interessante você assistir esses outros vídeos que foram produzidos para que você possa ter uma base bem legal. Mas nós vamos avançar aqui, vendo o que a Bíblia fala, qual que é a relação entre o homem e o tabernáculo. Meus irmãos, vamos lá então avançando. Olha só, perceba bem, quando Deus pediu para construir o tabernáculo, Deus deu um modelo. Como que era o modelo? O tabernáculo era dividido, era feito em 3 partes. Quais são as partes? Tinha o átrio, que era a parte externa, onde todo mundo tinha acesso, onde as pessoas poderiam levar ali para o sacerdote o cordeiro que seria sacrificado. E ali naquele pátio externo tinha alguns utensílios. Entre esses utensílios estavam ali o altar do sacrifício e também tinha a pia de bronze onde o sacerdote ele se lavava. Então perceba, a primeira parte do tabernáculo era o átrio, onde todo mundo tinha acesso. A segunda parte do tabernáculo era adentrando-se a tenda, havia uma sala que era chamada de Santo Lugar. Então ali o povão já não poderia entrar, os judeus não poderiam ter acesso, somente os sacerdotes, aqueles que eram da classe de Levi, da linhagem de Levi, eles poderiam ter acesso ali para realizar o trabalho. E dentro ali daquele santo lugar, outros utensílios tinham ali. De um lado tinha a mesa da proposição ou dos pães da presença, onde eram colocados em cima daquela mesa 12 pães. Do outro lado tinha um candelabro, onde o sacerdote tinha que manter aquelas luzes acesas. E um pouco mais à frente tinha o altar do incenso, o altar do incensário, onde o sacerdote fazia as orações para que Deus perdoasse o pecado do povo. Então, a segunda parte do tabernáculo é o santo lugar. E a terceira parte do tabernáculo? Atravessando o véu, tinha a sala que era chamada de Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. E ali estava a arca com propiciatório, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele poderia entrar. Então percebeu que existia ali no tabernáculo 3 partes? O tabernáculo era feito de 3 partes. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Agora, comparando-se com o homem, você sabe que Deus criou o homem de 3 partes também. Nós somos tricotomistas. Então Deus ele criou o homem de corpo, alma e espírito. O corpo do homem, a parte do homem que se relaciona com as coisas que estão em volta. Então você está me vendo através da sua tela, do seu celular, porque o seu corpo ele traz isso para você. Então nós nos relacionamos com as coisas que estão à nossa volta, com o mundo material, através do nosso corpo. Mas nós temos uma segunda parte do nosso ser, que é a alma. E na alma está a sede da nossa personalidade. Ali está a sede dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então, ali na minha alma, eu me relaciono comigo mesmo. Ali estão os meus pensamentos, ali estão as minhas emoções que são produzidas ali. Ali está a minha personalidade. Então, eu sou diferente de você porque nós temos personalidades diferentes. Nós temos jeitos diferentes, né, de ser e de viver. Então essa é a segunda parte do nosso ser. Mas nós temos uma terceira parte também, que é a parte espiritual. Corpo, alma e espírito. Todos nós temos um espírito. E o espírito é a parte do homem responsável por se relacionar com o mundo espiritual, se relacionar com Deus. Então nós nos relacionamos com Deus através do espírito. Então perceba bem, tabernáculo, 3 partes. Homem, 3 partes também. E existe essa correlação. A palavra de Deus nos ensina. Olha só um versículo interessante, só para a gente casar o tabernáculo com o ser humano. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 3,
versículo 16. Diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a correlação que a palavra de Deus já está fazendo. Você é tabernáculo de Deus, você é santuário de Deus, você é templo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. No Antigo Testamento, nós vimos ali o tabernáculo terrestre, onde Deus se manifestava através daquele tabernáculo. E comparando agora com o nosso ser, com o nosso corpo, a Bíblia fala que nós somos o tabernáculo de Deus, onde Deus habita dentro de nós também. E assim como o tabernáculo é feito de 3 partes, o ser humano também é constituído de 3 partes que são distintas, mas estão entrelaçadas e interligadas uma à outra. Mas vamos ver qual é a correlação então dessas 3 partes, tanto do tabernáculo quanto do ser humano. Primeira correlação: o tabernáculo tinha a sua parte exterior, que era chamado de pátio. Meus irmãos, isso está correlacionado com o homem porque ele tem a parte corporal, a matéria. O pátio está ligado com o corpo. E nós vemos ali, o pátio era a parte externa do tabernáculo, onde todo mundo tinha acesso. O nosso corpo é a nossa parte externa, onde nós nos relacionamos com as coisas que estão à nossa volta. Então, perceba que o pátio está correlacionado com o nosso corpo. Perceba também agora uma segunda divisão, uma segunda parte. No tabernáculo tinha o santo lugar, onde somente os sacerdotes tinham acesso. Então o povão já não poderia adentrar ali. Isso está correlacionado com a nossa alma. Olha só que interessante, o santo lugar correlacionado então com a nossa alma. E quando nós olhamos para o santo lugar, nós percebemos que ali tinha alguns utensílios. Ali tinha a luz, ali tinha aqueles 12 pães e ali tinha o altar de oração. Meus irmãos, isso está correlacionado com a nossa santificação. Nós estamos sendo santificados por Deus. E nós precisamos sempre nos alimentar da palavra de Deus, que é o pão para a nossa vida. Nós precisamos sempre orar para Deus. Lembra do altar do incensário que está ali dentro do lugar santo? Nós precisamos ter essa comunicação com o Senhor, oração a Deus. E nós precisamos manter a nossa luz sempre acesa, ou seja, manter um bom testemunho aqui na terra. Lembra do candelabro? Então perceba que como santo lugar está correlacionado então com a nossa alma, a sede da nossa personalidade, onde somente o sacerdote tinha acesso. O povão já não poderia adentrar ali. Então a alma, a sede da nossa personalidade, está sendo santificada por Deus. Cada vez mais que nós nos alimentamos dos pães ou do pão da palavra de Deus, quando nós oramos para o Senhor e quando nós mantemos o nosso candelabro aceso, mantendo assim o nosso bom testemunho, nós estamos participando do processo de santificação. Então, pátio relacionado com o corpo, a alma relacionado com o santo lugar. E agora nós temos uma terceira divisão. O sumo sacerdote, atravessando o véu, ele chegava no santo lugar. Ali era onde Deus se manifestava. Ali onde estava a presença de Deus. Ali era onde o sangue era aspergido e Deus ali, de uma maneira gloriosa, se manifestava a partir dali. E ali, no santo lugar, o tabernáculo todo era direcionado através da manifestação de Deus que aparecia ali no santo lugar. Meus irmãos, o santo lugar, correlacionando-se isso com o homem, apresenta-se então o nosso espírito, o nosso ser espiritual. Pátio relacionado com o corpo, nós temos o santo lugar relacionado então com a nossa alma e o santo dos santos relacionado então com o nosso espírito. E nós vamos ver essa correlação quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 8. Olha só o que diz Romanos capítulo 8. Eu lerei aqui o versículo 16. Daí você vai lembrar que Deus se manifestava ao povo de Israel a partir do Santo dos Santos. Então, naquele santíssimo lugar, ali em cima do propiciatório, era onde a graça, a misericórdia de Deus então se fazia presente. Era ali que Deus se manifestava. Ele não se manifestava no santo lugar. Não era no pátio, mas era no Santo dos Santos.
E quando nós comparamos com o ser humano, com a nossa estrutura, e nós vemos que nós temos um espírito, e nós que somos salvos, nós vamos perceber que é no nosso espírito que nós temos essa correlação com Deus, essa comunhão com o Senhor. Porque Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Note que isso é interessante. O Espírito de Deus testifica não é com o meu corpo, não é com a minha alma, mas é com o meu espírito, que eu sou filho de Deus, que eu pertenço a Deus. Note onde o Espírito Santo habita no nosso ser. Ele nos deu vida espiritual. Ele está habitando dentro do nosso espírito, porque o nosso espírito é a nossa parte que temos aí como comunhão com o Senhor. A partir dali, quando o Espírito Santo está sentado no trono, está ali no nosso espírito, a nossa alma vai ser direcionada pelos comandos que é passado através do Espírito, do nosso espírito que está sendo comandado pelo Espírito Santo. E aí nós vamos ter uma vida de santificação, a nossa alma será santificada e futuramente o nosso corpo também será glorificado. Meus irmãos, essa é a correlação que nós temos entre o tabernáculo e o ser humano. A estrutura do tabernáculo sendo montado em 3 partes. A estrutura do ser humano sendo montado em 3 partes. Pátio, santo lugar e santo dos santos. Comparando-se com o homem que tem corpo, alma e espírito. E a habitação de Deus no Antigo Testamento era no Santo dos Santos e a habitação de Deus na sua vida é no seu espírito. E a partir dali ele vai comandar todo o restante do seu ser. Sua alma sendo santificada e o seu corpo obedecendo aos comandos que o Espírito Santo traz, para que você possa ter expressões corporais que agradam ao Senhor. Que a sua linguagem, a sua comunicação seja agradável ao Senhor, que o seu olhar seja agradável ao Senhor, que os seus pensamentos sejam agradáveis ao Senhor. Onde o seu pé pisa, que seja agradável ao Senhor. Aquilo que a sua mão toca ou escolhe não tocar, que seja agradável ao Senhor, porque nós devemos obedecer aos comandos do Espírito Santo que está habitando no nosso ser. Nós somos selados, como diz Efésios, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo ele está habitando dentro desse tabernáculo aqui. E nós devemos sempre escutar a voz do Espírito Santo que emana mediante a palavra de Deus, para que nós possamos ter uma vida que seja agradável diante do Senhor. Meus irmãos, eu espero que essa live tenha sido de instrução para você, de enriquecimento, para que você possa perceber como a palavra de Deus é rica, como a palavra de Deus se correlaciona. E nós vimos já em outras lives, em outros estudos, e você pode procurar esses estudos aí na plataforma, no canal da nossa igreja, o Tabernáculo e o Evangelho de João. Depois você pode procurar sobre o Apocalipse e o Tabernáculo. E agora nós vimos aqui um pouco sobre o tabernáculo e a estrutura do homem. Que Deus esteja abençoando a sua vida, te enriquecendo mais cada dia pelo conhecimento das Sagradas Escrituras.